A igreja capaz do Senhor. Amém. Eu gosto de ficar assim, que eu quero olhar nos olhos. Glória a Deus. Eu gosto de falar olhando nos olhos. Porque eu creio em um Deus que Ele Glória. olha nos nossos olhos. Glória a Deus. Eu creio em um Deus próximo, num Deus que sempre quis ficar próximo de nós e que nos amou tanto, que não se contentou em ficar lá no céu, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. E nessa noite, queridos, eu queria dizer para você que você é amado do Senhor. Eu queria dizer para você que mesmo que muitas vezes o mundo não te ame como você gostaria, mas existe um Deus que te ama. E um amor verdadeiro, um amor provado lá na cruz. Um amor que nos reconciliou com Ele, mesmo nós sendo ainda pecadores. Amém? Receba o amor do Senhor nessa noite. Você é precioso para o Senhor. E Ele quer estar perto de nós, fazer morada na nossa vida, no nosso coração. E Ele quer, acima de tudo, mudar a nossa história, mudar a nossa família, a nossa vida. Transformar aquilo que não está de acordo com a sua palavra dentro de nós. Glória a Deus. E Ele quer nos curar também. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele quer nos curar, queridos. O Senhor, Ele quer curar a nossa vida física. Mas, acima de tudo, Glória. Ele quer curar o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Mateus 18, irmãos, por favor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 18, irmão. Glória a Deus. Mateus 18. Tá certo, em nome de Jesus. Nós vamos usar vários textos hoje, tá bom, irmãos? A gente vai dar uma passeada pela palavra. Glória a Deus. Eu creio que a palavra do Senhor, ela é a luz para os nossos caminhos. Mateus 18. A partir do versículo 21, amém? Amém. Vamos ler. Mateus 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que ele devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado,
seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém, irmãos? Amém. Verdade. Essa palavra, queridos, nós vamos estar estudando nessa noite um pouco sobre o perdão. Amém? Primeira coisa que eu queria falar nessa noite, amados. O perdão, ele não é uma opção para nós. Ele não é uma opção onde nós podemos dizer assim, eu perdoo se der, se eu quiser. Não. O perdão é necessário para nós. Amém? Porque o perdão, nós perdoarmos o nosso irmão, ele interfere no perdão de Deus conosco. E quem aqui precisa do perdão de Deus todos os dias? Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus, né? Gente, essa parábola, ela conta a história de um servo que ele estava devendo ao Senhor. E a quantia que ele devia, eu pesquisei aqui na internet, era uma quantia muito alta. Se fosse hoje, queridos, em prata, como diz na parábola, daria 120 milhões de dólares. 120 milhões de dólares. Ou seja, era uma quantia realmente impagável. Impagável. E aí ele chegou diante daquele senhor e ele disse... Aquele senhor disse, você vai ser preso, você e a sua família vão ser presos, porque você não tem como pagar a dívida. Porque naquela época, quem não podia pagar a dívida era transformado em escravo. Então ele falou, não, me dá mais um tempo. E aquele senhor, ele usando de misericórdia, ele cancelou a dívida. Ele deixou, ele perdoou. Mas assim que aquele servo saiu da presença do Senhor, ele encontrou um conservo dele, que também lhe devia. Só que a quantia era inferior a que ele foi perdoado. A quantia que ele devia era 100 denários. Um denário equivalia, naquela época, a um dia de trabalho. Então ele só devia 100 denários, ele poderia pagar a dívida. Mas aquele cara que tinha sido perdoado lá atrás, ele chegou perto dele e lhe pegou logo, chegou perto dele com raiva, com ira, e disse para ele pagasse ele, agressivamente. E ele falou que não tinha com que pagasse. E o que foi que ele fez? Ele jogou ele na prisão. Ele fez tudo o contrário do que daquele senhor tinha feito com ele. Queridos, e muitas vezes nós agimos dessa maneira. Muitas vezes. Porque nós somos perdoados de uma dívida eterna. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos perdoou. E muitas vezes nós estamos negligenciando isso. Nós estamos deixando que pequenas coisas roubem a nossa paz. Pequenas coisas que o nosso irmão faz conosco deixam o nosso coração angustiado, com raiva, com rancor. E nós precisamos refletir sobre isso. Porque isso não é a vontade de Deus para nós. E eu queria falar hoje, nessa noite, sobre as consequências da falta de perdão. Amém? Baseado na... Irmão Renato, tem como tirar esse chiado, não? Tem não, irmã. Só um milagre. Tira, sai chiado. As consequências da falta de perdão. Vocês viram, irmãos, aqui na palavra, que quando o Senhor ficou sabendo que aquele servo ele tinha feito aquilo com o outro, ele irado, tem aqui na palavra, versículo 34. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores. O Senhor entregou ele aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, quando o Senhor soube que aquele homem tinha feito aquilo, ele chamou ele e entregou aquele homem para os torturadores. Ele disse, servo mau, eu te perdoei uma dívida imperdoável. Não era para você ter feito o mesmo com seu irmão? Você foi mau. Por isso você vai agora ser entregue aos torturadores. E a palavra é tão pesada, queridos, que ela diz que assim fará o nosso Pai Celestial.
Então, a primeira consequência da falta de perdão é a ira de Deus sobre a nossa vida. É a permissão para Satanás tocar na nossa vida. Queridos, perdão é uma coisa muito séria. Está dando para ouvir? O perdão é uma coisa muito séria. Porque nós temos um inimigo. E o inimigo, ele está ali nos acusando diante do Senhor dia e noite. E a falta de perdão, ela abre essa brecha para que ele nos acuse. Ele não pode nos tocar a menos que o Senhor permita. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor entregou ele aos torturadores. E quem são os torturadores, queridos? São os demônios. E aqui, ele teve permissão para tocar na vida. E muitas pessoas estão sofrendo as consequências da falta de perdão. Muitas pessoas estão doentes pela falta de perdão. Muitas pessoas adquiriram câncer pela falta de perdão. Vocês sabiam disso? Células angustiadas, corações amargurados, depressão, síndrome do pânico. Nunca se viu uma sociedade tão doente psicologicamente, queridos. Porque a cultura do mundo é olho por olho, dente por dente. A cultura do mundo é que o mundo ele prega que é cada um por si. O perdão não é uma cultura do mundo. O perdão é uma cultura do céu. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, a falta de perdão, a primeira consequência dele é essa. Satanás toca na vida. Por permissão do Senhor. E não queira saber o que é uma tortura por uma falta de perdão. Não queira saber. A tortura da alma, a angústia, a ansiedade, a amargura, o ódio. Imagine você estar remoendo uma coisa que uma pessoa fez com você há anos atrás, queridos. Cada vez que você remoe, a dor volta pior. Cada vez que você lembra, aquele irmão fez isso comigo. Ele não deveria ter feito aquilo. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas não é impossível perdoar. É possível, sim, com a graça de Deus. É possível, porque essa é a vontade de Deus para nós. E o Senhor não nos deixaria acontecer nada, aquilo que nós não poderíamos suportar. Amém? Então a primeira consequência é essa. É a permissão. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não, tá? Só para a gente ver. O diabo, queridos, sabe quem é que leva vantagem quando a gente não perdoa? É o diabo. Vocês sabiam isso? Está na Bíblia. O diabo, ele leva vantagem quando a gente se recusa a perdoar. Ó, aqui na palavra do Senhor, 2 Coríntios 2:10, diz assim, ó. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aqui é Paulo falando com a igreja de Coríntios. Ele diz que se a igreja perdoa alguém, ele também perdoa na presença de Cristo. E ele diz que ele perdoa para que Satanás não tivesse vantagem sobre a igreja. Para que Satanás não tivesse vantagem sobre a nossa vida. Então, queridos, isso é uma coisa muito séria. É a palavra de Deus que nos orienta. Porque muitas vezes nós queremos enfrentar o inimigo. Nós queremos batalhar pelas coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Mas nós estamos cheios de sentimentos ruins no nosso coração. E Satanás ali nos chicoteando. Causando tormento na nossa vida, nós não sabemos por que é. E muitas vezes é porque a gente não está liberando perdão. Nós insistimos em remoer coisas do passado. E o Senhor quer nos curar nessa noite. O Senhor quer nos curar, queridos. Porque eu estou falando essa palavra aqui porque eu passei por isso. E eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Para poder aprender a perdoar. Porque o perdão, ele é uma decisão. Perdão não é um sentimento, ele é uma decisão racional que nós tomamos. Amém? A gente vai ver isso mais pra frente. Glória a Deus. E a falta de perdão, ela nos torna amargurados e ressentidos. A falta de perdão nos torna amargurados e ressentidos. O que é uma pessoa amargurada? Você sabe quando você come uma coisa amarga?
e fica aquele amargor na sua boca? Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não consegue abandonar o passado, que vive amarga, que vive soltando espinho em todo mundo, é a cerca de arame farpada, porque está cheia de amargura, de ressentimento, porque não conseguiu esquecer o passado, não conseguiu perdoar. E é bom estar perto de gente assim, gente? É ruim, né? A gente sente ali uma coisa ruim de estar perto de pessoas amarguradas, porque sobra pra gente também. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbações, contaminando muitos. Olha, gente, a graça de Deus é tudo na nossa vida. Porque pela graça, Efésios 2, capítulo 8, pela graça nós somos salvos. Glória a Deus. Aleluia. Através da fé. Queridos, se nós nos excluirmos da graça de Deus, nós estamos perdidos. Glória. Porque é a graça do Senhor que nos salva, que nos resgata. E a palavra do Senhor está dizendo assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E como é que se exclui da graça de Deus? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, a pessoa amargurada, ela se exclui da graça de Deus. E além dela arruinar a vida dela, ela arruina a vida de todo mundo. É isso que é a verdade. Por isso que a gente tem que estar vigilante. A gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, a gente não para refletir como é que está o nosso coração. A gente não para ver como é que está a nossa vida. Se nós realmente estamos vivendo em comunhão com Deus, com nossos irmãos. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. A Bíblia, ela é um livro que ela trata muito de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Aliás, a Bíblia inteira trata de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Nós nos relacionamos a todo momento. Nós não nascemos para viver sozinhos, isolados. Mas nós temos que atentar para a vontade de Deus na nossa vida. Um relacionamento saudável. Um relacionamento que acrescente coisas boas. Onde nós não magoamos as pessoas. Não vivemos nos ferindo uns aos outros. Mas antes, amando uns aos outros e perdoando como Cristo nos perdoou. É isso que a palavra nos ensina. E muitas vezes a gente está com aquela raiz de amargura. Uma pessoa nos feriu. Às vezes as pessoas nos ferem. Sim, elas ferem. E dói. Dói. Eu não vou dizer que não dói, queridos, porque dói. Dói o sentimento de rejeição. Dói uma mentira, uma traição. Dói. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que o Senhor nos ama tanto. E Ele quer nos curar. E se nós temos uma raiz de amargura em nosso coração, se nós temos uma planta, uma raiz, uma árvore de amargura dentro de nós, só existe uma maneira dessa raiz de amargura ser arrancada, dessa planta morrer. Da mesma maneira como nós pegamos uma planta e nós expomos aquela raiz ao sol, aquela planta morre, aquela raiz seca. Da mesma maneira a raiz de amargura, queridos. Pegamos essa raiz de amargura e expomos a luz que é Jesus Cristo. Aleluia! Pegamos a mágoa, pegamos aquilo que nos feriu e colocando diante do trono de Deus, da cruz de Cristo. Glória a Deus! E falando a verdade que está em nosso coração, sem mentira, rasga o coração diante do Senhor. Senhor, estou ferida, estou magoada. O que aquela pessoa fez comigo foi muito doloroso. Mas eu sei que tem cura no teu trono. Eu sei que flui rio de água viva, Senhor. Eu sei que o sol da justiça pode queimar essa raiz. E eu posso ser curada. Por favor, não vamos deixar que o mal entre no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque dele, Ele tem a saída da vida. Guardemos o nosso coração, queridos. Guardemos o nosso coração. E como é que a gente pode também
lutar contra essa raiz de amargura? Primeiro é expondo ao Senhor, é confessando o nosso pecado. A palavra do Senhor diz assim, ó: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Queridos, aonde tem escuridão, aonde tem trevas, é onde Satanás habita. Se o nosso coração está em trevas, se existem sentimentos malignos no nosso coração, se existe ódio, se existe amargura, é trevas. Mas aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que se os nossos olhos são maus, todo o corpo é mau. Se os nossos olhos são trevas, quão grandes são as trevas? Então, tudo que está em trevas em nós, todo sentimento ruim que não vem do Senhor, tem que ser trazido à luz. Tem que ser renunciado na cruz de Cristo. Nós temos autoridade para renunciar a tudo que não vem do Senhor na nossa vida. Nós temos autoridade diante do Senhor para dizer: Pai, eu não quero a minha velha natureza em mim. Eu fui comprada com o sangue de Jesus. E eu não aceito ser dominada pelas obras da minha carne. Então eu renuncio a esse ódio, eu renuncio a essa amargura. No nome de Jesus, Pai, me cura. E você acha que Ele não vai te curar? É isso que o Senhor quer. Aleluia. Nós temos que ser curados, sarados, porque Ele quer fazer maravilhas na nossa vida e através de nós. Ele quer nos usar para curar, para tocar vidas aonde nós estivermos. Mas enquanto o nosso coração não estiver purificado, enquanto existir no nosso coração amargura, rancor, ódio, não tem como fluir o Espírito Santo. Glória a Deus. Por favor, exponha essa raiz diante do Senhor. Glória a Deus. Exponhamos o nosso coração diante do Senhor. Não diante de qualquer pessoa. Não diante de qualquer pessoa, mas diante dele. Pode ser também diante de uma pessoa de confiança. A palavra do Senhor diz assim, ó: confessai os vossos pecados um para os outros, para seres curados. Glória a Deus. Se você tem um pecado, se você tem um sentimento ruim no seu coração que você não consegue perdoar, fale para alguém, peça para ele orar com você. Diga: Senhor, por favor, eu não quero mais viver assim. Porque, queridos, é uma tortura muito grande. Eu já passei por isso. E eu sei o que é isso. É horrível. Porque não é que a gente não queira perdoar. A gente quer. Mas às vezes aquilo é tão forte. Mas o amor de Deus, Ele pode nos capacitar. Quando eu estava passando por essa provação, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu disse: Senhor, eu não esperava aquilo. Não deles. Não deles. Porque geralmente essas feridas vêm de pessoas que nós amamos. E se é uma pessoa que nos ama, nos fere, nós nos sentimos traídos. E é doloroso, queridos. E eu dizia: Senhor, por que deles? Porque eu amava essas pessoas e elas fizeram isso comigo. Mas, queridos, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Então eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a fazer isso que a palavra diz. Eu comecei a renunciar àquele sentimento. Eu comecei a batalhar por essa raiz de amargura. Queridos, o Senhor curou meu coração. E Ele quer curar os nossos corações. É a vontade dEle que nós sejamos livres. Livres para adorar o Senhor. Glória a Deus. A palavra perdoar significa no grego perder no ar. Perder. Deixar sair, deixar soltar. Soltar aquilo que está nos prendendo. Perdoar uma dívida. É isso que significa perdão. Perdoar. Remir. Assim como Jesus fez conosco lá na cruz. Nós estávamos condenados à morte. Mas Ele nos resgatou. Nos comprou. Amém? Amém. E aí, a segunda parte que eu queria falar. Por que nós devemos perdoar? Por que nós devemos perdoar? Primeiro, por obediência à palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim:
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem disse isso foi Jesus na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como é que nós estamos perdoando? Porque da mesma maneira que nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. E se nós não perdoarmos, querido, nós não vamos ser perdoados. A palavra diz isso claramente. Se vocês perdoarem as ofensas dos irmãos de vocês, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem as ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Foi isso que Jesus falou. É pesado, queridos, mas é a verdade. E a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas nessa noite, eu declaro que ninguém aqui vai perecer por falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor vai entrar no nosso coração e vai produzir um fruto de arrependimento nessa noite. E um fruto de cura sobre as nossas vidas nessa noite. E nós vamos ser capacitados pelo Espírito do Santo de Deus a perdoar e a liberar perdão, queridos, nessa noite. Amém? Não por nós, mas pela graça do Senhor que está aqui nesse lugar nessa noite. E a palavra do Senhor diz também, continuando, porque nós devemos perdoar. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? É isso que a palavra diz. Sejam bondosos, compassivos, misericordiosos uns com os outros. Perdoa seu irmão, porque Cristo já te perdoou. Amém? Nós somos capazes, sim, de perdoar. Nós somos. E eu trouxe aqui passos práticos para o perdão, para a gente estar aprendendo nessa noite. Como é que a gente pode fazer para liberar esse perdão? Para viver uma vida de perdão, um estilo de vida de um coração perdoador. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele não quer que nós vivamos uma vida só de momentos. Ele quer ter uma vida conosco, um estilo de vida que glorifica o nome dEle. Tudo em nós é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos criados para a glória de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós somos criados para buscar o Senhor. Glória a Deus. Nós somos criados para buscá-lo. Então nós temos que nos desprender de tudo aquilo que nos afasta dele. E a única coisa que nos afasta dele é o pecado. E a falta de perdão é um pecado. É desobediência ao Senhor. Porque a palavra dele diz assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. E se nós amamos, nós perdoaremos. A primeira coisa dos passos práticos para o perdão. O perdão não é um sentimento. É uma decisão. É uma decisão racional que eu tomo no meu coração, na minha mente. Eu decido perdoar. Mas foi duro, ele machucou muito. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque um dia eu fui perdoada. Porque eu já errei tanto. E tu me perdoou, Senhor. Eu perdoo ele. Eu perdoo aquela Glória a pessoa. Deus. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem graça para nossas vidas. Não é fácil para nós, como seres humanos. Mas para Deus. Mas a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós temos que lembrar dessa palavra. Não é só para conseguir as coisas materiais. Mas é para superar o nosso pecado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus para superar a nossa natureza carnal. Nós somos pecadores. Mas o Senhor nos capacita a cada dia a viver uma vida que agrada a Ele. Amém? Glória a Deus. Eu sei que Ele quer nos capacitar. Então é uma decisão que nós tomamos e deve ser gerada no nosso coração através da obediência à palavra. Eu decido perdoar, Senhor, porque eu quero te obedecer. E eu sei que se eu viver em contenda,
Se eu te guardar no meu coração mágoa, eu não vou estar obedecendo a Ti, Senhor. Então eu decido perdoar. Por amor a Ti. Por amor ao Senhor. Amém? O perdão, queridos, ele também, ele vem de um coração cheio de amor. Sabia? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 14. Ela fala sobre o amor. E ela diz que o amor é compassivo, é benigno, não busca o próprio interesse. Então, o perdão, ele vem também através do amor, do exercício do amor. Amém? E para perdoar, queridos, também é necessário ter fé. Vocês sabiam que os discípulos, eles receberam muitas instruções de Jesus para ir curar os enfermos, para ir expulsar os demônios. E eles nunca disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé para a gente expulsar o demônio. Aumenta a nossa fé, Senhor, para nós poder curar os enfermos. Eles não disseram. Mas quando se tratou de perdoar, queridos, aí o discípulo falou: aumenta a nossa fé, Senhor. Jesus, aumenta a nossa fé. Então o perdão, ele também é uma questão de fé. Temos que ter fé. Aqui é Lucas 17, versículo 4, diz assim: se teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Amém? Nós temos também, queridos, que renovar o perdão ao nosso ofensor. Porque muitas vezes nós já liberamos o perdão, nós rejeitamos aquele sentimento no nosso coração, mas o inimigo, ele vem com aquela seta maligna, aquela flechada quando você vê a pessoa, sabe? Que você lembra. Então você renova o perdão. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E você começa a orar, abençoando a vida daquela pessoa. Assim como Jesus nos ensinou: orai pelos aqueles que vos perseguem. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Esse é um passo para o perdão, eu acredito que um dos mais importantes. É quando nós começamos a olhar para o nosso ofensor com um olhar de misericórdia. Assim como Jesus, lá na cruz, ele olhou para aquelas pessoas e ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele olhou para aquelas pessoas que o crucificaram lá na cruz e ele disse: Pai, perdoa. Ele olhou para a miséria do ser humano, para a miséria espiritual daquelas pessoas, que elas não sabiam que elas estavam matando o Filho de Deus. E Jesus perdoou lá na cruz. Então, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que nos machucam, que nos ofendem. Olhar para a miséria dele. Porque muitas vezes aquela pessoa não conhece o Senhor. Muitas vezes está perdida. Muitas vezes não tem uma estrutura familiar. Muitas vezes não sabe o que está fazendo. E Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele disse a mesma coisa que Jesus. Estevão, ele foi morto, apedrejado. E quando ele estava ali, sendo apedrejado, pense numa morte cruel. A morte por apedrejamento, gente. Muitas pessoas jogando pedra em você. E você tentando resistir. Cada vez que você tenta se levantar, aquela pedrada vem. E ele diz na palavra que ele olhou para o céu, ele viu o céu se abrindo e viu o Filho de Deus Glória a em Deus. pé. E Estevão, ele falou assim, ó: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Será que o nosso cristianismo, queridos, está de acordo com a palavra do Senhor? Será que nós temos esse coração perdoador que Jesus teve? Porque se nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Jesus. Amém? E Jesus, ele é misericordioso. Ele é bom. Ele se movia com íntima compaixão. Quantas vezes na Bíblia nós vemos essa frase? Jesus teve compaixão das multidões, porque pareciam como ovelhas sem pastores.
Jesus teve compaixão dessa pessoa e curou. Jesus se movia com íntima compaixão. Esse Jesus cheio de amor, cheio de graça, de misericórdia. É assim que o Senhor nos quer, queridos. Essa é uma das funções do Espírito Santo em nós. É nos transformar à imagem de Jesus. É nos fazer ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Deixa o Senhor moldar a tua vida. Deixa o Senhor te transformar à imagem de Jesus. Nós vamos sair por aí, vamos refletir a glória do Senhor. E todos vão ver que existe um Deus na nossa vida, que nos transformou. Não um Deus que nos deu bens materiais. Não, isso não importa, queridos. Mas um Deus que mudou o nosso caráter. Um Deus que curou a nossa alma. Um Deus que nos dá a alegria da salvação. Um Deus que quer nos curar, nos transformar. E nos fazer cheios da presença dEle. É isso que o Senhor quer. Nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo fazer. Porque Ele quer fazer. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos que a cada dia, queridos, exercitar o perdão na nossa vida. A cada dia. Glória a Deus. Aleluia. A cada pequena coisa. A cada ofensa. Eu li um livro que ele se chamava... Eu li um livro que o nome do livro era Ofensa, a isca de Satanás. Sabe qual é a maior isca que Satanás usa? O que é uma isca? Por exemplo, você faz uma armadilha para pegar um animal, você coloca um rato, digamos. Você coloca uma ratoeira ali, você coloca um queijo ali como isca para atrair ele. Quando ele vai pegar o queijo, a ratoeira esmaga ele. Então, esse livro, ele dizia que ofensa, a isca de Satanás. A maior arma que Satanás usa contra os cristãos é a ofensa. Porque uma pessoa ofendida, ela cai em muitos laços do inimigo. Uma pessoa ofendida, ela cai em muitos pecados. Por isso nós não podemos, queridos, aceitar. Não podemos cair nas iscas de Satanás. Porque ele trabalha de todas as maneiras para nos enredar, para nos enganar. Mas o Senhor não permitirá, em nome de Jesus. Então, queridos, essa era a palavra que eu tinha a falar nessa noite. Eu não vou mais me estender, porque era essa a palavra. Queria que a gente ficasse de pé. Vamos fazer uma oração essa noite. Queria que a gente... É tempo para adorar o Senhor, dá, irmão? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar Ele pelo perdão? Pelo perdão que há em Jesus? E vamos adorar o Senhor porque nessa noite Ele vai nos capacitar também a perdoar? Vamos? Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor. É só um pouquinho do louvor, tá? Vamos fechar nossos olhos. Vamos adorar o Senhor essa noite. Aleluia, Jesus. Tudo pertence a Ti, Pai. As nossas vidas, Senhor. Tudo é Teu, Pai. Nós Te adoramos neste lugar. Queremos Te entronizar neste lugar. Queremos dizer que venha o Teu reino neste lugar. Que a Tua vontade, Senhor, seja estabelecida neste lugar. Sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre essa família. Declaramos neste lugar a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A graça do Senhor. O perdão. Aleluia. A salvação. Declaramos libertação sobre as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor veio para curar e para libertar os oprimidos. O Senhor veio para os enfermos e não para os sãos. Aleluia, nós glorificamos a Ti nessa noite, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável.
eu estava refletindo sobre esse louvor que diz que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados lá na cruz. E quando o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, a palavra do Senhor diz que Ele buscava constantemente a face do Senhor em oração. A palavra diz que o Senhor, Ele subia ao monte para orar. Ele se afastava para lugares desertos para orar. O Senhor, Jesus, Ele buscava estar na presença do Pai. E a palavra diz que Ele e o Pai eram um só. De tanta comunhão que eles tinham. Mas no momento que o Senhor Jesus estava lá na cruz, queridos, encharcado com os nossos pecados, Ele falou: ah, Senhor, Pai, por que me abandonaste? E eu creio, queridos, que nós nunca saberemos o preço que o Senhor pagou lá na cruz, porque é tanto que Ele amava a presença do Pai. Mas naquele momento que Ele estava encharcado com os nossos pecados, Ele falou: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado, ele nos separa do Senhor. E Jesus pagou o preço do nosso pecado. Nós nunca saberemos o preço do nosso pecado lá na cruz. Nunca. Mas glória ao Senhor Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Glória ao teu nome nessa noite. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Obrigada pela salvação que é lá na cruz, pela obra redentora na cruz, Jesus. Te adoramos nessa noite. Vem com a tua graça, Senhor, neste lugar. Capacita-nos, Deus, a perdoar. Capacita-nos a amar, Senhor, porque o Senhor nos ama. Nós também queremos te amar. Nós queremos amar os nossos irmãos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos pecadores. Perdoa-nos pelo nosso desamor, pela nossa falta de perdão, Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós renunciamos, Senhor, a toda mágoa. Nós renunciamos, Senhor, a todo rancor, a toda raiz de amargura. Nós lançamos fora, Senhor. Nós renunciamos na cruz de Cristo. Nós deixamos para trás, Senhor, nessa noite. E nós queremos te pedir, Senhor, um novo coração. Queremos te pedir cura, Senhor, sobre a nossa vida.